Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast A Verdade. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Hélio Júnior, ele que é advogado da cabeleireira Débora dos Santos, que foi condenada a 14 anos de prisão por pichar a Estátua da Justiça em frente ao STF com a frase "Perdeu o mané". Débora eternizou a frase dita pelo próprio ministro Barroso. O doutor Hélio, bom dia, muito obrigada por aceitar receber a gente. Bom dia, prazer imenso aqui participar mais uma vez contigo desse podcast, satisfação imensa aqui. Obrigado pela rica oportunidade. Doutor Hélio, como que está a Débora e a sua família depois da decisão do Supremo de condenar a cabeleireira a 14 anos de prisão? Bom, vamos lá. Ela ficou bastante triste, né? Na verdade, quando o ministro Luiz Fux pediu vistas, abriu aí uma janela de esperança muito grande para a Débora e para a sua família. Eu acho que para o Brasil inteiro. Eu penso que os olhos do Brasil se voltaram para esse caso e de forma muito certa, posso garantir para vocês que ela teve uma esperança assim muito grande de que esse processo pudesse ser revisto, que essa situação pudesse ser reapreciada e que o Supremo Tribunal Federal pudesse, de fato, aplicar ali um justo juízo. A bem da verdade, o ministro Fux apresentou ali um voto, né, diminuindo a pena dela de 14 anos para 1 ano e meio, o que trouxe ali bastante esperança para ela, pelo menos naquele momento, mas logo em seguida teve aí o voto de condenação dos outros ministros e, logicamente, que isso deixou a Débora muito triste. Não só a Débora, a família dela, né? E todos nós ficamos muito tristes aí com essa situação. Mas ela está em casa, está enfrentando isso com serenidade. Ela sabe que essa condenação não a define e ela permanece aí esperando por uma justiça. Doutor, como é que fica agora? Os ministros votaram pelos 14 anos, o Fux divergiu. Ela vai presa novamente? Ela fica em casa? Como é que fica essa situação? Boa pergunta. Eu costumo dizer, para deixar bem claro, é que a Débora ela não está solta, né? Ela está numa prisão domiciliar. Ela está presa dentro de casa, ela não pode sair nem para ir à farmácia, nem para comprar remédio, nem mesmo se ela passar mal, ela pode ir ao hospital. Tudo dependeria de uma autorização expressa do ministro Alexandre de Moraes. Débora não pode sair de casa absolutamente para nenhum motivo, tá? Não existe nenhuma exceção à regra, salvo com autorização expressa do ministro Alexandre de Moraes. Então, Débora permanece presa dentro de casa. O trabalho da defesa agora será manter a Débora aí nessa semi-liberdade ou nessa prisão domiciliar, para que ela possa, pelo menos, ficar perto dos filhos, ficar perto da família e continuar reconstruindo aí a sua vida. Vale lembrar que Débora passou 2 anos presa, em regime fechado, foi presa, transferida do Rio Claro para Mogi Guaçu, depois ela voltou para o Rio Claro, depois levaram ela para uma das prisões mais perigosas do país, em Tremembé, São Paulo. Posteriormente, ela foi reconduzida para Rio Claro, ou seja, ela passou 2 anos de sofrimento em cadeias extremamente perigosas, situações extremamente complicadas, e agora o que ela quer é permanecer sim em liberdade. Doutor, ela já ficou 2 anos presa, aí o Fux deu 1 ano e meio. Se esse 1 ano do Fux passar a valer, então ela já está em plena liberdade. O que falta para isso acontecer? Me perdoe, a sua voz falhou no final e eu não entendi a pergunta. Se valeu o entendimento do ministro Fux do 1 ano e meio, a Débora ela já cumpriu 2, ou seja, mais da pena do que acima do valor da pena que ele determinou. Se caso o entendimento do Fux valha, né, se sobrepõe a todos os outros, como é que fica a condição da Débora? Boa pergunta. A decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso, ela é tomada pela maioria dos ministros, né? O Fux foi o único ministro a aplicar uma pena de 1 ano e meio. Mas vale lembrar que o Alexandre de Moraes, o ministro
Dino. No caso, tivemos também ali o acompanhamento da Carmen, né? E eles todos concordaram com a pena de 14 anos. Então, o que acontece? A maioria do Supremo Tribunal Federal condenou a Débora em 14 anos. O ministro Zanin aplicou, segundo ele, uma pena de 11 anos, ou seja, o ministro Zanin, bem como o ministro Luiz Fux, eles são votos vencidos, prevalecendo aí a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no entanto, prevalecendo por hora a pena de 14 anos. O nosso trabalho é apresentarmos embargos, tirar esse processo da primeira turma do STF, levarmos o caso ao plenário do Supremo Tribunal Federal para tentarmos ali discutir não somente com os 5 ministros, mas com todos os ministros da Suprema Corte esse processo, para que essa situação de fato seja reapreciada e que a Débora tenha um justo juízo, um justo julgamento, e não possa ser condenada em uma situação assim, sem precedentes, uma pena exacerbada, uma condenação de 14 anos é demais, é um completo absurdo, é uma pena completamente desproporcional. O que a defesa busca e o que a Débora busca é, de fato, que a justiça seja restabelecida. Doutor, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o dono da frase "perdeu Mané", afirmou-se contrário à anistia dos envolvidos nos ataques golpistas, né, no golpe que nunca existiu, do 8 de janeiro de 2023. Em entrevista ao jornal O Globo, o Barroso declarou que anistia significa perdão, e o que aconteceu é imperdoável, mas vemos criminosos confessos com crimes reais, crimes de verdade, abuso infantil e todas as coisas mais bizarras sendo perdoados e até recebendo penas bem menores, muitas vezes sendo soltos em audiência de custódia. A gente pode dizer que isso é um julgamento político? Com toda certeza, não há a menor dúvida que esse processo se trata de um julgamento político. A lei preconiza que o magistrado ele não pode dar opiniões políticas partidárias. E anistia é um tema estritamente político e não é jurídico. Ou seja, há ministros aí dando opiniões políticas, situações políticas relacionadas aos réus do 8 de janeiro. Isso é um completo absurdo. Ao meu ver, eles deveriam ali se ater aos autos, se ater ao processo, às provas e tão somente às questões de julgamentos, e não ficar aplicando ali opiniões políticas, o que prejudica ainda mais, o que macula ainda mais a situação. Eu acho que prejudica ainda mais o andamento e eu acho que aumenta ainda mais as tensões na sociedade e também. Essa é a minha opinião, tá? Doutor, o Alexandre de Moraes diz à esquerda que ele é reconhecido como defensor da democracia. Que tipo de democracia é essa que nós estamos vivendo com pessoas tipo a Débora, que sequer entraram no Congresso, não depredaram nada e estão sendo condenadas a 14 anos, mesmo tendo filhos pequenos? Camila, o meu trabalho, assim, como advogado, é exercer o direito de defesa, a ampla defesa e o contraditório, né? Meu trabalho é estritamente jurídico e técnico, né? Como vocês bem sabem, eu não sou político e pretendo, assim, continuar na área jurídica, trabalhando aí para a liberdade. Essas condenações, elas de longe denunciam o quão severa está sendo a Suprema Corte nos casos relacionados ao 8 de janeiro. É muito triste porque nós não vemos bandidos, né, pessoas serem condenadas, até crimes de corrupção, políticos, nós não vemos pessoas serem condenadas em uma pena tão alta no nosso judiciário brasileiro. E, no meu entender, condenar essas pessoas sem uma individualização de conduta, sem o devido processo legal, sem o direito de defesa, sem oportunizar os defensores ali, os debates orais presenciais, o que é preconizado e permitido pelo Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. No meu entender, é ferir de morte um dispositivo constitucional que permite a essas pessoas a ampla defesa e o contraditório. Então, quando você não permite com que uma pessoa tenha o amplo direito de defesa, você fere a Constituição, automaticamente você
não trabalha ali como um defensor da Constituição, e o nosso dever é esse, como advogado, é denunciar quando há violações de direitos humanos, quando as pessoas não têm as garantias constitucionais preservadas e quando a defesa ela é calada. Então, nosso trabalho é mostrar que exatamente nós não tivemos uma oportunidade de defesa ampla, nós não tivemos uma oportunidade de defesa estritamente como garante aí o Estatuto da Advocacia, e isso, no meu entender, prejudica muito os debates. E eu penso que, por exemplo, no caso da Débora, nós peticionamos para que a defesa tivesse a oportunidade de fazer ali uma defesa durante uma audiência, né, durante um julgamento presencial, para que a sessão não fosse virtual, e sim presencial. Qual é o medo, qual é a preocupação de ouvir a voz da defesa? Aonde que se prejudica uma sociedade, um país, quando se permite um advogado defender? Quando se permite um advogado te falar? Vale lembrar que a Constituição Federal preconiza que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. Sem defesa, não há justiça. Sem defesa, não há um justo juízo. E sem defesa, não é possível fazer um processo, um julgamento idôneo. Então, penso que nada prejudica e nada prejudicará se tivermos oportunizada a defesa, o amplo debate, o amplo acesso aos autos, o direito de fazer suas manifestações e sustentações. Pelo contrário, eu acho que a Suprema Corte se engrandeceria, no caso, permitindo aí dar voz àquelas pessoas que estão sendo silenciadas. E quando a defesa ela é calada, a sociedade ela é calada. Quando a voz do advogado é silenciada, nós estamos silenciando não só o advogado, nós estamos silenciando milhões de brasileiros, centenas, dezenas e milhares de pessoas. O advogado no Brasil hoje representa não só a voz do seu cliente, mas ele representa a voz da sociedade. Ele representa mais de 200 milhões de pessoas nesse país. E isso não pode ser fechado. Os olhos da justiça não podem se fechar à oportunidade de defesa. Os ouvidos da justiça não podem ficar surdos ao que a defesa tem a apresentar. Então, nós defendemos, sim, que haja, sim, um justo juízo e esperamos que esse processo da Débora seja posteriormente encaminhado ao plenário e que, finalmente, nós tenhamos, pelo menos, a oportunidade de exercer a ampla defesa e contraditória. Doutor, o senhor falou em ampla defesa e contraditório. Nós também não vimos a individualização das penas, mesmo porque Flávio Dino sumiu com algumas filmagens, né? Guardou, perdeu, apagou, jamais saberemos. E pessoas como o general G. Dias também não foram ouvidos para explicar por que ele entregou água, quem fez o quê. Nós não temos essa parte, o outro lado nós não temos, nós só temos a parte do Supremo. Como o senhor vê essa falta de individualização de pena e um julgamento ser feito sem as provas completas? Camila, eu trabalho nessa área há muitos anos, eu sou criminalista em Brasília, né? Faço visitas a estabelecimentos prisionais, tem 22 anos, completa agora esse ano de 2025. Conheço muito bem o que eu estou falando. Trabalho exatamente com estabelecimento prisionais, direitos de defesa. Estive agora, no ano passado, nos Estados Unidos, acompanhando um projeto chamado Innocent Project. Esse projeto, ele é um projeto Inocência, onde ele já absolveu 400 pessoas que foram injustamente condenadas lá, mediante uma reanálise de casos. E o que eu falo para você é exatamente o seguinte: é um absurdo que pessoas no Brasil, em pleno 2025, venham sofrer condenações políticas. Nós vemos, pela primeira vez na história do mundo, condenação de pessoas a um golpe de Estado, pessoas desarmadas, pessoas sem liderança, sem dar qualquer disparo, pessoas que foram condenadas sem qualquer atitude que ensejaria num golpe de Estado, em pleno domingo, né? Muitos idosos, pessoas que estavam completamente, ainda que tivessem os vândalos, que considerassem que foram atacados com paus e pedras. É um completo absurdo essas pessoas serem condenadas em golpe de Estado no nosso país, né? Nós vemos isso, que foi o único país a condenar pessoas que estavam em manifestações
em golpe de Estado numa situação dessa, o que é inadmissível, é incompreensível. O caso, por exemplo, de falta de acesso às câmeras, o prejuízo da defesa, falta da ampla defesa do contraditório, processos sigilosos, investigações que os advogados não têm direito de sequer acessar, pessoas que foram jogadas atrás das grades sem o devido processo legal. Isso não é admissível, isso não podemos tolerar, isso não podemos aceitar. Então, eu, como advogado de defesa, estou dando aqui a minha opinião, eu não me conformo com que a Constituição Federal não seja guardada, com que pessoas não tenham condutas individualizadas, que pessoas não tenham direito ao devido processo legal. Tenho assistidos que foram presos em dezembro de 22, que até hoje, dia 2 de maio de 2025, eu permaneço proibido de ter acesso aos autos. Eu não posso saber o porquê que meu cliente foi preso, eu não posso saber qual a fundamentação, qual é a investigação, eu não posso ter acesso às peças dos autos, e isso fere de morte aí o direito da defesa e o exercício do contraditório. Isso é um absurdo, não imaginávamos que isso poderia acontecer no nosso país, e quando isso acontece, é importante que os advogados venham falar, venham defender essas pessoas, porque pessoas não podem ser condenadas sem garantias constitucionais e as suas garantias fundamentais, em completa violação de todas as garantias constitucionais. Então, por isso que nós estamos aqui denunciando o que foi realizado durante todo esse processo, né? E estamos trabalhando para que a justiça seja restabelecida. Esperamos que, por exemplo, esse processo da Débora seja de fato encaminhado ao plenário e que o STF venha rever todo esse caso e todas essas condenações. Doutor, o senhor falou que não está sendo cumprido o devido processo legal. Flávio Dino some com imagens, tudo isso que nós já debatemos, mas também nós vemos uma postura muito passiva de quem deveria defender isso, que é da OAB. Advogados sem acesso ao inteiro teor de processo, provas sendo editadas, ditas pelo próprio Moraes, né, pelos próprios ajudantes do Moraes, que ele mandou editar provas para juntar os processos, advogados impedidos de fazer sustentação oral, mandaram enviar um vídeo. Como o senhor vê essa passividade da OAB, vendo a justiça, o direito da defesa sendo anulado da nossa Constituição? Camila, excelente pergunta, né? Nós sabemos que a OAB deveria agir como uma guardiã da Constituição e guardiã das prerrogativas da advocacia. Quando o advogado tem as suas prerrogativas violadas, não é só aquele advogado que sofre com a falta das prerrogativas, com a falta das garantias, né, legais dessas prerrogativas. É exatamente toda a advocacia que perde. Nós vimos ali, por exemplo, recentemente, advogados tendo que guardar o celular, tendo seus celulares confiscados, para poder entrar ali no tribunal, para, por exemplo, assistir uma audiência. Então, eu vi uma nota da OAB, né, nesse sentido, que eu achei, até fiquei admirado, né, porque a OAB foi exatamente contrária a essas situações. A OAB se posicionou, sim, contra a falta de defesa, o prejuízo dos advogados de não realizar as sustentações orais. A OAB enviou um ofício ao Supremo Tribunal Federal para permitir com que todos os advogados tivessem o direito de realizar a defesa oral presencial, mas, infelizmente, a Suprema Corte fechou os olhos e falou que absolutamente não iria fazer absolutamente nada. Negou à defesa o direito de fazer essa sustentação oral. Então, assim, eu vejo que a OAB, em alguns casos, tentou fazer alguma coisa, mas permanece inerte, e parece que, diante de toda essa divergência existente aí, eles apresentaram um projeto de lei, apresentaram uma mudança legislativa para colocar a obrigatoriedade das defesas realizar a sustentação oral presencial, a fim de evitar com que as defesas sejam caladas. Mas, ainda assim, nós percebemos que essas medidas
da OAB ainda me parecem ainda muito tímidas diante de tantas violações que nós estamos sofrendo. Doutor, antes da gente falar da PL da anistia, é justamente isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Ela pode até estar fazendo alguma coisa, a OAB, na pessoa do seu presidente, né? Não a OAB em si, porque é um local, né? O presidente da OAB pode até estar fazendo alguma coisa, mas são ações totalmente tímidas, que não ajudam nem os presos e nem a sociedade que hoje vive amedrontada. Não caberia a OAB, na verdade, pressionar o Senado, que tem por responsabilidade constitucional fiscalizar o Supremo? Exatamente. Eu acho que a OAB ela deve e deveria ter um papel, no meu entender, muito mais ativo do que está tendo. Exatamente. Há uma grande questão aí, né? Porque, por exemplo, o presidente nacional da OAB ele não é eleito, né, por votação dos advogados de forma direta. Então, nós tivemos eleições nas OABs seccionais agora e exatamente passamos por um processo eleitoral recente agora na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós esperamos que a OAB seja uma OAB mais atuante, uma OAB mais combativa, uma OAB corajosa, que venha realmente trabalhar em defesa ali da garantia e das prerrogativas da advocacia. E essa é a nossa esperança, que a OAB fizesse ali um trabalho de forma a contento, junto ao Congresso, junto ao Senado, junto a todas as instituições, para que quando um advogado tenha a sua prerrogativa violada, a OAB venha ser uma guardiã constitucional e venha defender isso com toda a sua garra, com toda a sua determinação. Nós vimos isso muito, Camila, no passado, né? Uma OAB combativa, uma OAB corajosa, uma OAB que impeachmentou, inclusive, presidentes no passado. E hoje, o que nós esperamos é que a OAB se levante de forma determinada contra todas essas violações e que não venhamos mais ser silenciados diante de tantos abusos, diante de tantas violações de prerrogativas que estamos enfrentando agora. Doutor, essa escalada do Supremo e até a falta de respeito em relação ao OAB, porque hoje eles já não respeitam mais nada, não se deu também na gestão anterior, se não me engano, o nome do antigo presidente da OAB era Felipe, que até se falou palavras vulgares para uma advogada conhecida como Flávia Ferronato, ele defendeu os inquéritos iniciais ali dos atos antidemocráticos, da fake news, buscas e apreensões. Isso, na gestão do Felipe, isso não foi um fortalecimento para o Supremo desrespeitar a OAB? Boa pergunta, Camila, mas eu não tenho conhecimento desse fato, tá? Então eu não posso opinar sobre essa situação. O que nós vemos hoje, eu sei que o atual presidente da OAB que foi reeleito é Alberto Simonetti, né, o presidente nacional da OAB. E existem os presidentes que são locais, são seccionais, no caso são dos estados, são diversos presidentes. O que nós estamos aqui acompanhando? A OAB, qual é o posicionamento dela referente às violações das prerrogativas dos advogados, tanto no caso dos 8 de janeiro, quanto nos demais casos, né? Nós esperamos que a OAB, de fato, venha fazer um trabalho ombreado com os advogados, ladeado no sentido não de querer fomentar uma contenda com a Suprema Corte. O objetivo não é esse. O objetivo não é que a OAB crie uma inimizade com as instituições, é pelo contrário, é que a OAB trabalhe de forma corajosa, determinada, combativa, aguerrida, ladeada com os advogados que estão tendo as suas prerrogativas violadas, para garantir com que a advocacia seja respeitada e que com os direitos dos advogados sejam resguardados. Por exemplo, o Estatuto da Advocacia preconiza o direito do advogado de fazer uma defesa presencial, oral, fazer sustentação do advogado, por exemplo, ser recebido ali na Suprema Corte, do advogado, por exemplo, ser recebido por qualquer juiz e ter direito a acesso integral aos autos. E são 3 coisas, por exemplo, que nós não estamos tendo. Não estamos tendo, em muitos casos, direito de acesso aos autos, não estamos tendo o direito de falar ali com os magistrados, nem sequer despachar ali no gabinete com os assessores, e não estamos tendo também o direito de fazer defesas presenciais. Então, nós esperamos que o OAB venha analisar essas questões, né? Por exemplo, no caso da Débora, nós fizemos um requerimento
né, junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, explicando que o ministro Alexandre de Moraes marcou o julgamento online. E nós, não concordando com esse tipo de ato, peticionamos ao ministro para que agendasse de forma presencial e acionamos também a Ordem dos Advogados do Brasil, que apresentou uma resposta dizendo que, nesse caso, basicamente falando, nada poderia fazer. É só para a nossa audiência não ficar perdida, o nome do ex-presidente nacional é Felipe Santa Cruz. Ele foi eleito no dia 31 de janeiro de 2019 e saiu do cargo em 2022. Doutor, a respeito da PL da anistia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve apresentar no próximo mês um projeto alternativo ao PL da anistia. O projeto vem sendo articulado entre Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Hugo Mota, e ministros do Supremo Tribunal Federal. O que o senhor acha dessa nova PL? Por que uma nova PL? Camila, não deveria ter uma nova PL tramitando. O que eu defendo é a anistia ampla, geral e restrita. Como nós vemos que essas condenações foram desproporcionais, foram descabidas, foram penas absolutamente incompatíveis ali com o direito, com a legislação brasileira, a única forma de se restabelecer a justiça é a anistia ampla, geral e restrita. Não é a redução de penas, né? Eu penso que pacificar o país seria anistiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Nós temos diversas pessoas presas com condenações entre 14 e 17 anos de prisão, de regime fechado, temos mães, pessoas com comorbidades gravíssimas, pessoas que tiveram câncer, né, que eu, por exemplo, sou advogado delas, e essas pessoas ainda permanecem presas em regime fechado, mães de criancinhas pequenas, com laudos com doenças dessa gravidade, pessoas que não tiveram ligações diretas com atos de vandalismo, pessoas que estavam na manifestação, mas sem qualquer ato de vandalismo investigado, concluído dentro dos autos, né, essas pessoas foram condenadas em penas de até 17 anos de regime fechado. Então, eu penso que a forma de se restabelecer a justiça é, sim, a anistia ampla, geral e restrita, para que essas pessoas que tiveram uma injusta condenação possam, de fato, ser impostas em liberdade e a justiça ser restabelecida. Não acho que uma redução de penas ou uma modulação de penas vai resolver a situação. Pelo contrário, eu acho que o problema ainda continua, não há justificativa para quê? Vamos reduzir penas de pessoas que são inocentes. Seria isso? Eu penso que não seria a melhor alternativa. A única alternativa viável é a anistia ampla, geral e restrita mesmo. Doutor, o senhor falou que tem pessoas com câncer, né? E de fato tem, acho que 5 ou 6 pessoas já morreram, presos do 8 de janeiro, já morreram dentro das cadeias, o que me remete à lembrança da Adriana Anselmo, ela que participou de grandes casos de corrupção, foi solta sob o argumento de cuidar dos seus filhos menores. Porque isso abriu uma jurisprudência, digamos assim, né? Uma brecha para que todos se beneficiem do que ela teve. Por que essas pessoas com filhos pequenos, com doenças, não estão sendo beneficiados pela mesma benfeitoria que beneficiou uma corrupta? É isso que nós não entendemos, Camila. Por exemplo, a mesma justiça que libera, no caso, a pessoa que você disse, a esposa do Sérgio Cabral, fundamentando que ela é mãe de crianças menores, que ela tem o direito, no caso, as crianças têm o direito de ter acesso à mãe, que os cuidados maternos e a necessidade de uma mãe perto das crianças, ela é uma necessidade presumida, que o direito dessas crianças não podem ser violados. A mesma justiça que estava dando ali o direito para essas mães recorrerem à liberdade, e vai lembrar, existem centenas, dezenas e até milhares de mães que já foram beneficiadas por isso. Mães que cometeram até crimes hediondos, cometeram crimes bárbaros, né? Cometeram crimes como o tráfico de drogas, e outros, né? E essas mães foram beneficiadas por um entendimento jurisprudencial da própria corte, que agora nega para outras mães que são réis do 8 de janeiro esse mesmo benefício. Então, é uma contradição completamente inexplicável. É uma contradição
que nem nós, advogados, e nem qualquer jurista pode compreender o porquê que mães que cometeram crimes bárbaros são postas em liberdade e as manifestantes que estavam no 8 de janeiro ainda permanecem encarceradas. É um absurdo isso. Doutor, as mães permanecem encarceradas, pessoas com câncer, idosos, inclusive o ministro até falou de uma forma debochada, só tem 40 idosos, 30 idosos presos. Foi uma coisa bem impactante, assim, o deboche que ele falou, o desprezo que ele falou. E aí nós temos que puxar a carta dos direitos humanos que defende abusador de criança, espancador de mulher, latrocida, traficante. Onde está o posicionamento dos direitos humanos? Direitos humanos não apareceram, Camila, excelente pergunta. Né? Direitos humanos que servem ali para defender somente uma parte da sociedade. Né? É um absurdo que essas pessoas que estão sendo torturadas de forma física e psicológica dentro dos presídios, eu digo isso com muita segurança, porque essas pessoas que foram presas foram colocadas em condições completamente desumanas, foram colocadas em situações extremamente absurdas, e nós não vimos os direitos humanos se posicionar em defesa dessas pessoas. Né? Nós temos pessoas com comorbidades gravíssimas que permanecem presas. Como você bem falou, na verdade, foram 7 pessoas que morreram, o Clezão que morreu dentro do estabelecimento prisional e outros 6 que morreram, né, com tornozeleiras eletrônicas ou sem ver a justiça ser restabelecida, né, no nosso país. É um absurdo que os direitos humanos tenham olhos somente para uma parcela da sociedade e não tenha olhos exatamente para todos aqueles que permanecem presos injustamente. Doutor, a respeito da Débora, como está o psicológico dela? Ela está bem? Ela tem noção do que está acontecendo? Ela está com ajuda psicológica? Como que ela está? Excelente pergunta. A Débora está tendo acompanhamento, tanto ela quanto os filhos dela, o marido. O psicológico dela, ela ficou, imagine, 2 anos longe dos filhos, ela ficou bastante abalada. Com uma condenação dessa, também trouxe uma imensa preocupação para a família. Os filhos da Débora, por exemplo, eles têm... Eu estive na casa da Débora, passei mais ou menos uns 4 dias lá, eu pude presenciar o quanto aquelas crianças estão psicologicamente abaladas. Elas têm muito medo que a Débora até pegue no celular, né? Porque como ela não pode acessar a rede social e ela cumpre rigorosamente todas as regras do STF, as crianças, quando vê ela com o celular na mão, às vezes ela pega o celular para ligar para alguém, para a família, para a mãe, né? As crianças, né? A gente vê as crianças estão querendo tomar o celular da mão dela, com medo que ela volte para a prisão, ou seja, com certeza essas crianças trazem traumas assim, irreparáveis durante todo esse tempo que ela permaneceu presa. E a preocupação da família é uma preocupação muito legítima, é uma preocupação muito real com que ela volte para a cadeia. E o nosso desafio é esse, mantê-la em liberdade. Logicamente, a Débora é uma mulher forte, ela entende o que está acontecendo, mas ela entende também que essa condenação não define quem é ela ou o que ela é. Eu vejo que a Débora é uma mulher muito serena, ela é muito tranquila, ela é muito madura, ela sabe que o ato que ela cometeu foi errado, né, de ter ido lá, escrito na Estátua da Justiça aquela frase, mas ela também entende que é injusto uma condenação de 14 anos, que é demais, né? E ela se sente muito abraçada por toda a sociedade brasileira, ao ver todo esse movimento, né, Somos Todos Débora, ao ver pessoas na Paulista, ao saber que pessoas estavam ali na Paulista, né, todos com batom na mão e exercendo ali um carinho para ela, demonstrando uma manifestação de carinho para ela, para a família dela, para os filhos. Então ela se sente apoiada aí por grande parte da sociedade, ela se sente abraçada, ela se sente acolhida. Débora enfrenta aí esse julgamento de forma serena, sabendo quem ela é, sabendo a importância do que a família tem para ela, e tudo que ela mais quer agora é estar perto dos filhos, é reconstruir todo esse tempo perdido, é reaproximar dessas crianças e estar ali ao lado dessas crianças, dando todo o amor e carinho
que uma mãe pode dar para os seus filhos. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor. Muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Dar voz aí para os advogados da Débora, dar voz, na verdade, para as pessoas que estão sendo silenciadas. Eu não só sou advogado da Débora, Camila, como você sabe, eu advogo para mais de 100 presos políticos, então estar aqui no seu programa é para mim uma rica oportunidade. Eu agradeço imensamente, do fundo do meu coração, esse convite. Tenho muito carinho por ti, muito carinho pelo seu programa. Quero mandar um abraço para minha amiga Karina Belomé também, que é uma amiga nossa, né? E que Deus abençoe vocês. Sempre que quiser falar sobre esse caso, pode me chamar, estarei sempre à disposição, né? Peço só perdão não ter atendido nesses últimos dias, em razão da minha agenda, mas eu sempre estarei, sempre que possível, disponível aqui para você, para o seu programa, para o podcast, para todos. Um forte abraço, continue orando pela Débora, continue orando pelo nosso país. O que a Débora mais quer agora é que a justiça seja restabelecida. O que a Débora mais quer é ficar perto da sua família, é ficar perto dos seus filhos, é continuar cuidando dessas crianças que ela tanto ama, e estar perto da sua família é tudo que mais importa para ela agora. E agradecemos essa oportunidade. Sabemos que contar esse caso da Débora traz aí à sociedade um esclarecimento importantíssimo, traz uma compreensão de tudo que está acontecendo, e que com toda certeza, Camila, eu quero dizer que eu também, como advogado, eu sou muito grato a pessoas, por exemplo, como você, e como a esse público, que nós sabemos que a Débora foi solta, não foi por causa de mim. A Débora não foi solta, não foi por causa da doutora Taniele, que nós dois somos advogados da Débora. A Débora foi solta porque quando nós entramos com o pedido de soltura dela, toda a sociedade brasileira assinou conosco aquele pedido de liberdade. E isso trouxe, sim, uma grande comoção social. Nós sabemos que a maioria das pessoas de bem desse país abraçou o caso da Débora. E por isso a Débora está em casa. E por isso que ela está perto dos seus filhos. Então, eu e a família da Débora, nós somos muito gratos por toda a sociedade, ou pelo menos a grande maioria da sociedade, ter abraçado a história dela com muito carinho, ter clamado pela liberdade, ter pedido, ter ido às ruas, ter pedido a soltura da Débora. Isso tudo foi um fator, um divisor de águas para que a Débora hoje pudesse estar perto dos seus filhos. E nós temos pleno reconhecimento disso, né, de sabermos que se Débora está em casa hoje, é porque pessoas como você, Camila, e como o seu público, e como a sociedade abraçaram a Débora, e nós somos eternamente gratos por termos recebido esse abraço. O meu muito obrigado, no nome da família da Débora, no nome do nosso escritório de advocacia aqui de Brasília, e no nome de todos aqueles presos políticos que sabem que podem contar com cada um de vocês. E nós somos eternamente Débora, doutor, para corrigir essa injustiça, essa bestialidade que o Supremo transformou a nossa Constituição. Estendo os meus abraços para Débora como mãe, entendo a aflição dela, e é que ela saiba que a sociedade vai continuar lutando por ela e por todas as Déboras que estão sendo injustiçadas neste momento. Obrigado. Se Deus quiser. Muito obrigada, doutor. E, pessoal, esse é mais um podcast da A Verdade. E se você gostou, curta, comenta, compartilha, corta, só não tira do contexto, marca a gente para saber que você gostou, envie para os seus amigos, porque quanto mais gente vocês divulgarem, mais a verdade vai vir à tona, mais a gente consegue combater essa mídia esquerdista, cheia de narrativa, que não está se importando conosco, está se importando apenas com dinheirinho público, que sai do nosso bolso. E não esqueça, assine a revista A Verdade por somente R$ 11,90 por mês. Dá menos de 20 centavos por dia, para que você fique atualizado, bem informado com a verdade, como diz o nome aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.